Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, aqui na Bodega do Sertão, gostosíssimo. Agora, reaberta não, porque ele nem fechou, conseguiu fazer uma obra aqui, mudou o telhado todinho, sem fechar, por partes. Não podia, como é que podia fechar uma casa que vive lotada? Não dá. É com a comida que tem aqui, não dá. Fizeram certinho, como manda o figurino. Estamos nós aqui na Bodega do Sertão, mais uma vez. E eu estou tendo um prazer enorme de receber um amigo que volta e meia vem aqui, mas um senhor profissional, sobretudo, na área imobiliária, e que tem novidades. Nós vamos primeiro conversar um pouquinho com ele, depois nós vamos entrando nas novidades e por aí vai. E vocês conhecem bem. Manuel Santana. Cababão. Como disse o Matuto, Caba da Peia. Tudo bem, Manel? Tudo bem. Como vai você? Tudo na Santa Paz, graças a Prazer Deus. grande receber você. Prazer é todo meu. Sempre. E principalmente aqui nesse local, né? Aqui é bom demais. Até, infelizmente, a televisão não tem cheiro, né? Mas o cheiro aqui tá gostoso. Pois é, agora qualquer dia desse é capaz de ter, viu? Oh. Aqui Do jeito que as coisas estão andando, com certeza. eu não duvido nada. Realmente a evolução está sendo... A A gente tecnologia... não duvida de mais nada, com certeza. né? Quando você menos espera, aparece uma novidade, né? Eu me lembro que eu sou do tempo que o menino via todo mundo na casa parar para ouvir no rádio uma novela que se chamava O Direito de Nascer. O direito de nascer. Na rádio. Parava todo mundo, não existia televisão. Eu vi chegar a televisão preto e branco, eu trabalhei nela. Eu vi chegar a televisão colorida. Quer dizer, a evolução que nós temos hoje... Muito grande, muito grande. Né? No dia que o computador doméstico chegou em casa, eu peguei a minha máquina de escrever e disse, você agora é minha relíquia. Fique de lado, porque eu vou entrar nessa. E entrei. Senão eu ia ficar para trás. Certeza. Não é? Um tempo... Aliás, ali serviu de base muito grande, porque depois daquela máquina, ela veio simplória, depois chegou uma máquina automática, né? Máquina de escrever automática, né? Sim, teve uma elétrica. É uma elétrica. Teve uma elétrica que tinha fita. Tinha fita, isso. Não é? Verdade. Claro. Verdade. Eu cheguei a ter essa, de fita também. Era pequenininha, ela era fininha, interessante demais. Mas usei muito pouco tempo. Quando acabou a fita, eu não encontrava fita em lugar nenhum no Nordeste. Aí digo, homem, essa não vai servir, não. Foi quando eu entrei no computador. Sei. E deu certo. Me conta uma coisa. Como é que está a evolução ou involução do mercado imobiliário? Olha só, o mercado imobiliário, ele, todo o mundo, né? Mas vamos nos ater aqui ao Brasil, ele teve um crescimento bastante progressivo em razão da criação de dois grandes programas federais. Um foi o PAR. O PAR, que é um programa de arrendamento residencial, inclusive trazido da França, uma experiência trazida da França, onde os adquirentes dos imóveis, ele tinha um prazo para viver naquele imóvel sob forma de arrendamento e após 15 anos ele passaria pagando em dia e estando rigorosamente dentro dos parâmetros previstos naquele contrato com a Caixa Econômica, que era exatamente a detentora do contrato, ele passaria a ser proprietário. Evoluiu bastante, mas a necessidade imobiliária era tamanha que ele não atendeu assim, por inteiro a carência da população. E aí veio aquele projeto Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Né? Esse projeto Minha Casa Minha Vida também de uma inteligência muito grande, ou seja, né? Muito importante, até por razões. Primeiras, a necessidade da aquisição da casa própria. E segundo, da própria evolução do setor imobiliário. Ele resolveu o problema, vamos dizer assim, da área imobiliária, em torno de, hoje no Brasil, creio, cerca de 85% da população. 85% da população resolveu o seu problema imobiliário, adquirindo a sua casa própria, e inclusive com condições razoáveis. Por quê? Porque, efetivamente, as pessoas passaram a ter uma correlação da prestação da casa própria com o seu salário.
diga-se de passagem, atinge normalmente essa prestação cerca de 30% do valor do seu salário. Então, isso aí foi uma correlação bem inteligente, em que o Brasil crescendo, né, a população tendo realmente o seu emprego mais ou menos atendendo aos patamares de país desenvolvido, fez com que o cidadão ou adquirente da casa própria pudesse efetivamente pagar a prestação da sua casa própria, do seu imóvel. Então isso foi muito bom. Paralelo a essa questão dos imóveis financiados pelo governo federal, que atingia a esse nível do programa Minha Casa Minha Vida, as construtoras pelo Brasil afora, elas tomaram por base um projeto de atender com toda a seriedade aos classe média. Tanto é que as construtoras, basicamente, elas vendiam os imóveis, entendeu? Na planta, mas entregavam também naquele período programado. Isso trouxe, efetivamente, uma certa credibilidade para as construtoras. E eu ainda digo melhor, aqui em Alagoas, nós tivemos a oportunidade de ver fixar-se no nosso estado construtoras que tinham esse princípio da lealdade, da confiança, digamos assim, da ética, muito bom. Hoje você não tem assim o que dizer das construtoras, né? Consequentemente, você não tem o que dizer das intermediárias, sobretudo dos corretores de imóveis que fazem as vendas. Até porque tiveram um grande incentivo, não é, Manuel? Grande incentivo. A verdade é essa, foi um grande incentivo que mudou o mercado imobiliário do país. Com certeza. Não é? Com certeza. Mas outro dia, Pois não. eu perguntava exatamente isso. Mudou, mas a chamada crise que o país vive, crise de credibilidade, crise econômica e por aí vai, deu uma esvaziada nos projetos? Olha, muito grave. Infelizmente, sobretudo nos dias de hoje, a questão da credibilidade, do princípio ético, da moralidade pública, ela trouxe uma certa recessão, entendeu? Uma recessão no mercado, de um modo geral, não só no mercado imobiliário, mas no mercado de modo geral. Você sabe que a credibilidade moral de um país, ela é importantíssima para os investidores internacionais, para os investidores locais e, sobretudo, para a população. Uhum. Isso tudo fez com que, efetivamente, todos os mercados, não só o mercado da construção civil, mas eu diria a economia, de um modo geral, ela ficasse em estado latente. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a gente passa hoje a ficar na eminência da expectativa. Bom, será que, digamos, o Poder Judiciário vai efetivamente regular, né, aquela situação, digamos assim, de cobrança àqueles elementos, vamos chamar até assim, que... Acho que não. Né, a gente fica nessa... Eu acho que não. O povo acha que não. O povo acha que não. Não é verdade? É. Mas aí a grande pergunta dentro do setor eu vou fazer um comparativo que no fim acaba sendo curioso. Quando houve o craque da Bolsa de Nova York em 29, criou uma incredulidade em relação ao investidor de bolsas durante muitos e muitos e muitos anos. Há pouco tempo atrás, eu acredito que 3 ou 4 anos, talvez um pouco mais, houve o famoso bolsão dos imóveis em Nova York. Isso. Em Nova York não, nos Estados Unidos. E também deixou uma marca. Antigamente, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil e se brincava dizendo que o nome devia ser Brasil dos Estados Unidos. Isso há 40, 50 anos atrás. Depois foi mudado para a República Federativa do Brasil. Isso. Muito bem. O que acontece lá, por incrível que pareça, ainda hoje se tem medo. E aí eu pergunto, com o que está acontecendo no país, com essa recessão que está acontecendo, com o que aconteceu nos Estados Unidos e essa correlação que se começa a fazer, isso pode ser prejudicial ao mercado imobiliário? Pode, sensivelmente. Agora, eu faço sempre um comparativo de diferença
entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. Perfeito. É diferente. Diferente. Claro que é. Há de se observar que nos Estados Unidos, essa questão do pouco que houve no setor imobiliário se deve a financiamento sobre financiamento. Enquanto nos Estados Unidos você tendo a sua casa, né, você conseguia financiamentos em cima daquele imóvel, um outro banco supervalorizava o seu imóvel e refinanciava. Tinha tantas situações que as pessoas às vezes refinanciavam o seu imóvel 4, 5 vezes. Que coisa, né? Aí o lastro, né, não suportava. E com essa condição de que o governo passou a cobrar exatamente porque você deve, digamos, 2 milhões de reais no imóvel que só vale 400. O que é que está acontecendo? Aí começou a apertar no sentido do que o cidadão teria que realmente pagar dívida de um banco de outro, e aí trouxe a crise. Você teria que vender exatamente o seu imóvel e ia ficar até sem imóvel. Né? Aí foi aberta nova linha de crédito no sentido de regularizar essa situação. Agora, no Brasil, o que está acontecendo é o seguinte: como o mercado avançou muito, nós tínhamos uma carência muito grande, que é uma questão da lei de demanda e oferta. Nós tínhamos, por exemplo, uma carência de 70% de imóveis da população. A gente tinha uma população de classe média necessitada de em torno de 70% dos imóveis. 70% da população de classe média não tinha seus imóveis. Perfeito. Isso aí fez com que houvesse uma grande corrida da construtora para atender essa classe. Hoje, a classe média ela está basicamente com a sua situação regularizada, mais ou menos com uma taxa de emprego razoável, ou, digamos, falando diferente, você tem uma taxa de desemprego hoje em torno de 9%, ainda não chegamos aos 2 dígitos, mas vamos chegar logo, logo, se não houver uma resolução dessa questão moral, dessa questão ética. Ou seja, as pessoas estão esperando que o Poder Judiciário solucione esse problema. Mas o mercado está assustado. Então, nós estamos assustados porque estamos caindo por uma cadeia de desemprego e estamos caindo também no setor imobiliário, que hoje é um dos que mais está perdendo banco de emprego. Exatamente. Tá? Por quê? Porque está havendo, digamos assim, falta de oportunização de emprego e renda. E com isso vem o outro grande problema, que é a queda da valorização dos imóveis. Perfeito. Você vê, na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, temos informações que cerca de 30% a 35% é o índice de desvalorização dos imóveis lá. Já chega a esse ponto? Já chega, 30% a 35%. Porque a demanda é pequena para uma então, oferta enorme que está acontecendo. Então, onde é que nós estamos precisando? Primeiro, é a crise moral. Quando você vê, tanto assim é que no caso, vamos supor, da estatal Petrobras, que é uma empresa de grande porte e era considerada como a maior empresa do Brasil, quando você vê que ela começa a mostrar que tem novas fontes de petróleo, né, novas oportunização de renda e, consequentemente, a devolução do seu dinheiro. Perfeito. Aí o brasileiro começa a acreditar. Então a gente está esperando por quem? Infelizmente, quer queira, quer não, é o Poder Judiciário quem vai resolver essa demanda. Que não pode fazer sozinho. Que não pode fazer sozinho. Não tem a menor dúvida. Até porque você veja que coisa interessante, entre aspas, né? Porque não tem nada de interessante você ver a roubalheira que existe nesse país. Começou com a Petrobras, evidentemente que vem aí a Eletrobras, e vem aí o Ministério da Fazenda, a Receita Federal. BNDES. E aí vem a grande pergunta, porque entra na categoria da construção civil. Todas as construções civis nesse país estão sujeitas a auditorias que vão mostrar que a mesma coisa que aconteceu na Petrobras acontece com todas as obras nesse país. Infelizmente. E vai parar? Não pode parar. É verdade. Ou se faz um baita de um acordo para começar tudo de novo. E um empurrão na parede do tipo, agora não vai ser mais assim, vai ter que ser assim. Verdade. E aí o judiciário pode entrar e o legislativo também com leis violentas, que eu acho difícil. Mas afora isso, meu amigo, quem é que resolve? Se você pegue qualquer construtora grande nesse país que construa para
que construa para o governo e veja se não é o mesmo problema da Petrobras. Com certeza, com certeza. Vou pedir licença para ir até os nossos comerciais, porque depois nós vamos para o lado humano da questão. Ok? Legal. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês do SESI Senai, do SEBRAE, do IOFAL, Instituto Oftalmológico de Alagoas, do buffet da Isabel Pinheiro, desse restaurante magnífico que é a Bodega do Sertão e do filé do Zezé. Voltamos já.